Meu nome é Thaís e sou acadêmica do curso de Graduação em Educação Especial da instituição Uniaselv e venho aqui apresentar o meu artigo com o tema A Prática Docente em Tempos de Isolamento Social, com o subtítulo Atividades Lúdicas como Aprimoramento da Aprendizagem de Crianças com Deficiência Intelectual e Síndrome de Down. Vários pontos serão abordados nesse artigo, então eu vou explicar cada um deles. Trabalhar o lúdico revela a praticidade de adquirir novos conhecimentos, se tornando uma maneira prazerosa e prática de ensino. Nesse sentido, os educadores são conduzidos a pensar em mudanças significativas para o meio educacional e para que ocorra o desenvolvimento cognitivo e o amadurecimento do ser humano, dando dele condições de liberdade. Pensando nisso, o estudo é voltado à concretização de atividades que levem o lúdico como metodologia, usados com alunos com deficiência intelectual e síndrome de Down, além de falar um pouco sobre o processo de ensino-aprendizagem que acontece a partir da nossa realidade de hoje, que é o isolamento social. O tópico que será discutido é a importância das atividades lúdicas na educação de alunos com deficiência intelectual e síndrome de Down. Bom, a ludicidade é a necessidade do ser humano e não pode ser vista como diversão. O desenvolvimento social, cultural e pessoal colabora para uma boa saúde mental, facilitando a comunicação da criança, a socialização e a construção do conhecimento. E a partir do lúdico, conseguimos esse desenvolvimento na criança. É no brincar que a criança experimenta, organiza suas emoções, suas relações sociais e seu raciocínio, além da sua imaginação, dando significado às suas ações e objetos, incorporando o mundo ao seu redor. O brinquedo que usamos com crianças com deficiência são iguais a qualquer criança. E a utilização de computadores e meios tecnológicos também podem ser meios lúdicos eficazes no processo de aprendizagem. Dependendo do grau de deficiência do seu aluno, os materiais elaborados pelos professores servem como subsídios para a aquisição de aprendizagem e ajudam e facilitam na aprendizagem de cada aluno. Professores podem confeccionar seus próprios recursos e materiais pedagógicos, como jogos e brincadeiras, e podem utilizar a ajuda dos alunos para isso. Utilizando a ajuda dos alunos, isso vai desenvolver sua coordenação motora, sua percepção, sua noção de cor, tamanho e concentração, entre outros, se tornando meio lúdico a construção desses materiais. Bom, esses recursos servem para superar barreiras que impedem e dificultam a aprendizagem do seu aluno, além de desenvolvê-lo socialmente, efetivamente e mentalmente. O tópico a ser comentado é o lúdico na educação de crianças com deficiência. Bom, quando se trabalha com crianças com deficiência, é preciso estar longe de rótulos e preconceitos. É necessário assumir a deficiência de cada aluno, favorecendo o seu desenvolvimento e respondendo às suas necessidades, adaptando os materiais de acordo com cada deficiência do seu aluno. A educação especial é uma modalidade de educação comum, a não ser o uso de metodologias de ensino diferenciadas que auxiliam no desenvolvimento e na potencialidade do aluno com deficiência, de modo que ele possa atingir sua independência e sua autorrealização. Assim, tanto os educadores, a família e a sociedade devem incumbir um processo que possam ajudar o educando a dominar e adquirir conhecimentos que ajudam na sua formação. Ao educador, proponho o papel de ouvinte, tornando o ambiente escolar cativante e onde os alunos possam aprender em outros ambientes, não só em salas de aula, ajudando-os a torná-los dignos e respeitados. As atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação, a criatividade e principalmente a transformação do sujeito. Ao brincar e jogar, diversos aspectos são desenvolvidos e estimulados, como a criatividade, a imaginação, a cooperação, a concentração, a linguagem, a memorização e a aquisição de novos conceitos.
a motricidade e a capacidade de distinguir e tomar decisões. Mesmo reconhecendo que as crianças com deficiências têm limitações, consideramos que a necessidade e o desejo de brincar são idênticos a qualquer outra criança. Também compreendemos que ambos devem ser estimulados com tal ação, resultando em sua independência e dando a independência que é tão essencial para a sua vida. Portanto, os jogos e os brinquedos se tornam veículos de crescimento, possibilitando a criança com deficiência explorar o mundo, facilitando seu desenvolvimento e estimulando a sua vontade de vencer as barreiras. O tópico a ser comentado é a educação lúdica de crianças com síndrome de Down. Para Piaget, o desenvolvimento da criança se dá através do lúdico, ou seja, a criança deve brincar para crescer. Percebe-se, através da citação do autor, que o brinquedo não é apenas um passatempo, mas sim um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento de crianças com síndrome de Down, trazendo consequências e transformações internas nas mesmas. A ludicidade é um fator primordial na formação da personalidade do ser humano, quando criança. Com crianças com síndrome de Down, esse desenvolvimento sequencial não se aplica, pois elas apresentam um atraso no desenvolvimento da motricidade grossa devido à sua fraqueza muscular e às doenças cardíacas e outros defeitos físicos inerentes da sua deficiência. Assim, essas crianças podem aprender atividades de motricidade fina, que ajudarão a realizar várias atividades do seu dia a dia. Não podemos deixar de mencionar a importância da família para que esses alunos consigam superar suas dificuldades no processo de reabilitação no desenvolvimento da criança com síndrome de Down desde os primeiros dias de vida. Certamente, a família como a escola devem trabalhar juntas para que a criança supere as dificuldades e consiga levar uma vida normal, sendo capaz de intervir e fazer parte da sociedade. Uma terapia bastante utilizada nos dias de hoje com crianças com deficiência, tanto com síndrome de Down, é a ecoterapia, que utiliza cavalos e faz com que a interação do animal com o aluno possa desenvolver neles a consciência corporal, a coordenação motora, a autoestima, o relaxamento do tônus muscular, e que são qualidades muito importantes a serem desenvolvidas com crianças com síndrome de Down. Agora vamos falar um pouco sobre o tópico reinventação docente em tempos de pandemia. Certamente, o ano de 2020 e 2021 vai ser marcado como um dos maiores desafios enfrentados em todos os aspectos. Na educação, houve a necessidade de mudança drástica a partir da forma de transmitir conhecimentos. O professor tomou a tecnologia como principal ferramenta pedagógica. Com isso, os educadores se reinventaram, mudando a sua forma de disseminar conteúdos e atividades, de modo a atingir todos os seus alunos que estavam em suas casas. Os aplicativos de conversa foram utilizados como instrumentos pedagógicos que recebiam e mandavam atividades, reorganizavam e planejavam para que pudessem ser executadas por todos os alunos. E os educadores tiveram que se adaptar à realidade e reinventar a sua forma de trabalho. A metodologia utilizada para a construção do paper foi produção bibliográfica de natureza qualitativa, sendo desenvolvida através de uma pesquisa descritiva e bibliográfica. Os meios utilizados para a realização desse trabalho foram os trabalhos realizados ao decorrer de todo o curso de educação especial. Busquei abordar aspectos essenciais à educação em tempos atuais, descrevendo a prática de forma remota e enfatizando a importante utilização de atividades lúdicas na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e síndrome de Down, trazendo vários ganhos ao seu desenvolvimento. Vamos falar um pouco sobre os resultados e discussões obtidas através da pesquisa.
Bom, os resultados foram muito significativos e importantes para um educador. Aprendemos que as atividades devem ser realizadas e elaboradas de acordo com as necessidades de cada aluno. E que em tempos de pandemia, onde a tecnologia é a principal ferramenta, ainda existem alunos que não têm acesso a ela. Cabe ao professor adequar as atividades e adaptar de acordo com a necessidade e com a realidade de cada aluno para que todos possam fazê-las e possam aprender através delas. O lúdico também aparece nas atividades adaptadas e pensadas a cada aluno, ou até mesmo nas atividades remotas, que tiveram que ser remanejadas e tiveram que ser adaptadas a cada um. Para que, sim, pudesse dar continuidade às atividades que eram realizadas na sala de aula e dar continuidade ao desenvolvimento dos seus alunos, que estão dentro de suas casas. Vamos concluir que, durante a realização do paper, buscou-se desenvolver atividades lúdicas que proporcionassem aos educandos aprender de forma prazerosa e prática através de atividades lúdicas, utilizando metodologias lúdicas que possibilitassem o conhecimento e, consequentemente, a aprendizagem. Além disso, foram essenciais as informações obtidas através da pesquisa sobre o desenvolvimento dessas atividades com pessoas com deficiência, utilizando o lúdico como instrumento pedagógico, trazendo um ganho muito grande ao desenvolvimento dessas pessoas. Também serviu para aprofundar a prática com embasamento na construção de conhecimentos, sabendo lidar e intervir com essas pessoas para que elas possam usufruir de um mundo de atividades que possam desenvolvê-lo. Portanto, através das atividades lúdicas, podemos melhorar muito o aprendizado dos nossos alunos, tornando pessoas inteligentes, pessoas independentes, autônomas, com direitos e deveres iguais aos nossos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter explicado bem e até a próxima. Tchau!